Capítulo 81. Uma bênção por uma maldição. Nesse momento, Ishio estava esperando Sevenfields e os outros para a masmorra juntos novamente. Depois de marcar uma designação com a ambição tirânica para a masmorra de nível 25, eles não convidaram Ishio para treinar com eles. Comparado ao Blue River, eles não se preocupavam em fazer alguma relação de amizade com Ishio. Pagavam, ele trabalhava, era tão simples assim. No que diz respeito ao Ishio não sendo colocado nas tabelas de classificação após a primeira morte do Goblin comerciante, Sevenfields e os outros ficaram extremamente ressentidos. Mas Ishio nem se importava. Sobre esse tipo de glória que os jogadores normais eram invejosos, Ishio não se importava. No entanto, para os jogadores normais era uma glória muito significativa. Como resultado, como ele não foi colocado nas tabelas de classificação da primeira morte, embora Ishio não se importasse, ele não precisava mostrar isso. No final, como esperado, ele trocou seu pedaço de barganha com ambição tirânica por mais recompensas. Sevenfields e os outros achavam que isso não valia a pena, mas para Ishio ele pensou nisso como uma escolha barata. A ambição tirânica fez algo obviamente muito lamentável, mas não havia outra escolha. Eles valorizavam a glória ainda mais do que os jogadores normais. O nome da sua guilda sendo colocado nas tabelas de classificação era muito importante para eles, então eles estavam dispostos a pagar um preço alto por isso. Da primeira morte do Goblin comerciante, no final, Ishio recebeu 20 cerdas de lobo branco e 30 dentes de aranha da ambição tirânica. Dentes de aranha veio dos dois chefes ocultos, Aranha Elite e Aranha Guerreira na masmorra da Caverna das Aranhas da Aldeia Iniciante. Esses dois chefes ocultos pareciam misteriosos. A Aranha Guerreira segurava um escudo de aranha com formato de aranha. A Aranha Elite usava diretamente suas 8 pernas para boxear. Quando esses dois chefes ocultos eram mortos, havia uma chance de eles deixarem cair os dentes de aranha. Como as masmorras podiam ser limpas ilimitadamente na aldeia iniciante, Ambição Tirânica tinha muito desses tipos de materiais. 30 dentes de aranha não era nada difícil para eles. Quanto às cerdas do lobo branco, elas foram dropadas do chefe lobo branco da floresta congelada nesses poucos dias desde que o servidor abriu. A ambição tirânica não tinha muito delas. Da última vez, Inglés Knight usou 10 delas por nada. Dessa vez, eles não podiam pagar as 20 cerdas na hora. Felizmente, todos tiveram suas entradas de masmorra renovadas, então depois de matar o Goblin comerciante, a ambição tirância formou rapidamente times para executar a floresta congelada a fim de pagar a dívida. Por dentro, todas as suas bochechas fluíam lágrimas. Caralho, exatamente quem era aquele que estava fazendo o trabalho? Porque parecia que eram eles os escravizados para pagar a dívida? O líder da guilda, Cold Knight, estava ainda mais preocupado. Esse Lord Green realmente precisava de muitos materiais preciosos. Conforme seus níveis subiam, haveria mais masmorras e mais chefes selvagens. Seria possível que eles precisassem dele para ajudá-los cada vez que quisessem obter um novo recorde. O apetite desse cara era enorme. Ele também era esperto. Ele não queria dinheiro, apenas materiais dos chefes ocultos. Assim, não havia como continuar comprando. Mesmo que pudessem, essa situação era onerosa. Todas as tabelas de classificação do 10º servidor foram completamente controladas por apenas essa pessoa? Especialmente a primeira morte dos chefes selvagens e os recordes de limpeza de masmorras. Essas duas tabelas de classificação representavam as forças das guildas mais fortes. Parece que a situação do 10º servidor não poderia mais ser controlada por causa da súbita aparição desse especialista. De onde veio esse cara? Cold Knight não sabia. Ele também foi à sede da sua guilda para pedir conselhos. Cada lado era assim e corriam nas masmorras enquanto carregavam essa preocupação. Nessa noite, os primeiros jogadores cordados asterisco do 10º servidor uparam para o nível 25. Eles trocaram de equipamento e aprenderam novas habilidades. A força deles saltou imediatamente para um novo nível. Embora Cold Knight estivesse preocupado, ele já havia marcado uma designação com Ishio para o recorde da floresta congelada. Pumpkin, bem até onde entendi, está referindo aos jogadores amarrados cordados a uma guilda que expliquei antes, só que nesse caso, aos principais jogadores cordados da guilda, ou seja, a Elite. Olá, olá, todos somos nível 25, vamos quebrar o recorde. Inglés Knight era a pessoa de contato da ambição tirânica para Ishio. Senhor, espere um pouco. Eu ainda estou numa masmorra. Ishio disse. Você não usou todas as suas entradas de masmorra, né? Inglés Knight começou a suar. Eu tenho mais uma. Ishio disse. Apresse-se, apresse-se. Inglés Knight saltitava de alegria. Por que a pressa? Nós não precisamos de um clérigo para o recorde de limpeza. Ishio disse. Pumpkin, Azliel Ayalael. VSF.
Deixe-me perguntar o que você precisa dessa vez. Endless Night disse. 10 cerdas do lobo branco, 2 pingentes de mitril, um bastão cristal de gelo. Ishil disse. Você seu maníaco por cerda do lobo branco. Endless Night chorou. Sua guilda inteira correu floresta congelada e com grande dificuldade pagou a dívida das 20 cerdas do lobo branco. E agora ele queria mais 10. Uma vez que Endless Night disse ao líder da guilda Cold Knight sobre as cerdas do lobo branco, Cold Knight ficou enfurecido. Ele está procurando problemas? Ele está procurando problemas intencionalmente, né? Porque ele precisa de tantas cerdas do lobo branco. Se ele quer dinheiro, todos os materiais não são os mesmos. Dentes afiados do lobo branco, pele do lobo branco, lágrimas da bruxa branca, remanescentes de gelo. Pergunte-lhe se algum desses pode substituir as cerdas. Endless Knight perguntou imediatamente e no final Ishio disse muito magnanimamente: Ok, eu levarei esses como hipoteca. Então, quando vocês acharem o suficiente, podemos trocar pelas cerdas do lobo branco. Que tal? O que você quer com todas essas cerdas do lobo branco? Endless Knight olhou e viu que esse cara queria essas cerdas do lobo branco, não importa o que. Portanto, parecia que ele não queria esses materiais ocultos por dinheiro e os queria para um propósito real. Para fazer equipamento. Ishio disse. Conto para boi dormir e Endless Knight revirou os olhos. O uso mais importante desses materiais ocultos era para fazer equipamentos. Se ele perguntasse o que ele estava fazendo com eles, então ele obviamente estava perguntando o que ele faria. Eram apenas de nível 20. Não valia a pena fazer equipamentos de nível baixo. Então, se ele fosse fazer um equipamento, obviamente seria os de nível mais alto. No final, Ishio não respondeu à pergunta de Endless Knight. Como resultado, Endless Knight não o questionou mais. Ele temporariamente deixou de lado o assunto das cerdas do lobo branco. Os pingentes de Mithril eram apenas brinquedos. Eles não tinham valor. Mas o terceiro pedido de Ishio fez suas bolas doerem. O bastão cristal de gelo era um equipamento laranja de nível 25. A ambição tirânica não tinha um. O equipamento laranja tinha uma taxa de dropo muito baixa. Eles eram extraordinariamente valiosos e não eram vendidos no mercado. Mesmo equipamentos de nível baixo, às vezes, seriam levados por jogadores de alto nível para mostrar o porquê eles eram realmente muito difíceis de encontrar. Caso contrário, como poderia Endless Knight exibir sua cruz de cristal laranja por aí? Equipamentos laranja eram para aqueles com status. Nós realmente não temos um bastão cristal de gelo. Endless Knight disse. Então vamos conversar depois que você encontrar um. Ishio não estava com pressa. Lord Green era somente nível 21 e havia ainda uma abundância de oportunidades de ajustar um novo recorde de limpeza na floresta congelada. Mas a ambição tirânica estava preocupada. Seus primeiros jogadores cordados eram nível 25. Se eles continuassem upando assim, eles alcançariam um nível 26. Se eles quebrassem um recorde no nível 26, o recorde não contaria. Essa outra coisa. Você pode pedir para hipotecar alguma coisa? Endless Knight disse. Sua cruz de cristal? Ishio perguntou. VSF. Endless Knight gritou. Ishio não acabou de falar. Sua arma laranja de nível não é o suficiente. Dá um pouco mais de materiais ocultos também? Endless Knight não respondeu por um longo tempo. Ele realmente tinha convidado o desastre a si mesmo. Nesse momento, ele enviou um pedido para Cold Knight afirmando que ele não queria mais ser a pessoa de contato. Quem quiser pode ser. Endless Knight abraçou sua cruz de cristal e fez um refúgio limpo. Cold Knight foi incapaz de entender a situação. Ele só podia adicionar Lord Green como um amigo e perguntar. Ao ouvir as 4 palavras bastão cristal de gelo, ele também quase tossiu sangue. Nós realmente não temos isso. Cold Knight chorou. A ajuda desse especialista era uma benção ou uma maldição. Capítulo 82. Recorde rápido da masmorra. O bastão cristal de gelo deixou Cold Knight sentindo-se impotente, mas não porque ele não estava disposto a ceder. Não importa o quão raro fosse o item, era apenas um equipamento de nível 25 e nada mais. Era só apenas um equipamento de transição e só poderia ser usado temporariamente para esse estágio de nível. Com relação aos jogadores experientes, eles não se importavam. Ao pensar nisso, Cold Knight não pôde deixar de desdenhar Endless Knight. Era apenas um equipamento laranja de nível 20, só isso. Esse cara tratou como um tesouro e não entregou. Ele lhe pediu a razão, e ele respondeu que era bonito, então ele queria colecioná-lo. Só vai ser usado para a hipoteca. Não é como se você não fosse recuperá-lo. Cold Knight disse para Endless Knight. Não me engane. Você acha que é tão simples quanto trocarmos quando quisermos. Lord Green claramente quer o bastão cristal de gelo. Você sabe quantas vezes teremos que matar a bruxa branca para esse item dropar? Endless Knight disse. Era exatamente esse bastão cristal de gelo que fez com que Endless Knight sentisse-se tão impotente.
Para encontrar um equipamento laranja, só se podia confiar na sorte para obtê-lo. Se não temos um, então compraremos um. Há sempre um caminho. Cold Knight disse. Você quer tentar agora? Endless Knight disse. Pegue sua cruz de cristal e tente vendê-la. Cold Knight não estava feliz. Nesse momento, o jogo ainda estava na fase de abertura do novo servidor. Como um veterano experiente, ele só vendia equipamentos e nunca comprava um. Agora, equipamentos de nível baixo poderiam ser vendidos por algum dinheiro, especialmente para aqueles noobs. Mas, uma vez que todo mundo estivesse entrado no domínio celestial, equipamentos de nível baixo eram como nuvens flutuantes. Nessa hora, uma arma de nível 25 roxa teria o mesmo preço que uma cerda do Lobo Branco. Quando Cold Knight disse para comprar, ele se referia ao preço mais roubado posteriormente, quando o preço caísse. Comprar uma arma laranja de nível 25 agora era uma ação absurda de um noob. Como poderia Endless Knight não entender? Venda, venda. As bochechas de Endless Knight fluíam lágrimas. Ele sabia que essa arma excepcional que ele tinha no nível 20 não duraria para sempre. Endless Knight só podia ranger os dentes de raiva para Lord Green. Cold Knight não estava feliz também. Ele tinha um tipo de sentimento de vontade de sacrificar tudo o que ele tinha. Esse tipo de sentimento fazia-o sentir-se terrível. Entretanto, em relação à atividade da guilda no novo servidor, sua reputação era a prioridade. Era um investimento digno. No final, esses dois jogadores confiaram nessa crença para manter a fé. Eles não tiveram outra escolha, senão cumprir. Esse Lord Green era um veterano muito experiente. Embora os itens que ele quisesse fossem complicados, ainda estava dentro dos limites. Ele não exigia taxas ridículas como um insensato. Mas o problema era que Cold Knight estava preocupado com as três grandes guildas lutando pelo Lord Green. Isso definitivamente não era algo que eles poderiam fazer por um longo tempo. Depois de fazer o acordo com Lord Green, Cold Knight também se desconectou para pedir ajuda ao líder da guilda com sua conta principal. Não era que ele não quisesse participar do recorde da Floresta Congelada. Era que ele era um maldito cavaleiro, a classe de tanque principal de Glória. Como resultado, ele também foi ignorado como Endless Knight. O cavaleiro e clérigo, as duas classes do tipo sacerdotes, eram originalmente os personagens principais da ambição tirânica do 10º servidor. Agora eles se tornaram miseráveis e desesperados. Ao ver Lord Green correndo do lado de fora da floresta congelada, ele imediatamente enviou 4 DPS de nível 25 da ambição tirânica. Enquanto a estratégia para a masmorra estava sendo explicada, Endless Knight apertou seu mouse com ressentimento. Suas mãos apertadas estavam encharcadas de suor. Essa é a ideia geral. Será que todo mundo entendeu? Depois que Ishio terminou de explicar, ele tinha confiança de que com esse tipo de time com todos DPS, contanto que não cometessem erros, não deve haver algum problema na criação de um novo recorde. Ele simplesmente não sabia o quanto seria a diferença do recorde. Quando os 4 jogadores de DPS ouviram isso, ficaram todos atordoados. Eles ficaram como Blue River e os outros quando ouviram a primeira vez como usar investida em ondas. Todos acharam que era inconcebível. Se não tiver problemas, vamos. Ishio anunciou. Ele conduziu Lord Green casualmente para a masmorra. Os 4 DPS carregavam um pouco de dúvida em seus corações. Mas, uma vez que entraram na masmorra, não pensaram mais nisso. Eles imediatamente correram para frente. Eles estavam indo para um recorde de limpeza. Cada segundo contava. Nesse momento, Lord Green já havia avançado para puxar monstros. Comparado com a última vez com a guarda-chuva das 1000 possibilidades anterior, arma de fogo, espada e lança estavam todos no nível 15 agora. Ishio ficou mais firme em puxar monstros com seu dano aumentado. Enquanto ele os instruía sobre quando atacar seus monstros puxados, ele desencadeou ataques contra outros monstros. Os 4 produziram dano com muito cuidado, com medo de OT. No entanto, eles logo descobriram que sob a liderança dessa pessoa, esse tipo de problema, OT, não existia. Será que essa pessoa entende melhor da produção de dano deles melhor do que eles? Puxar 20 ou mais monstros numa investida em ondas deixou os 4 DPS assustados. Mas sob as instruções passo a passo de Ishio, os 4 rapidamente assumiram sua posição e, como a guilda do Riacho Azul, passaram de dúvida para choque, admiração e animação. Após a primeira onda de monstros ter sido morta, todos olharam para o tempo. Eles imediatamente determinaram que, enquanto eles não cometessem erro, o recorde certamente seria quebrado. Matem. Os 4 jogadores ficaram tão energéticos como um arco-íris. Eles ficaram mais animados do que Ishio. Afinal de contas, esse recorde seria definido pela ambição tirânica. Ishio não se preocupou com isso e continuou a realizar seu trabalho. Endless Knight e os outros também estavam correndo nas masmorras com outros jogadores. No entanto, nenhum deles pensavam em si mesmo. Todos pensavam no time definindo o recorde.
De vez em quando, Inglés Knight olhava o tempo, num instante, passaram-se 10 minutos. Sua equipe também era um time de nível 25, mas ao ver seu progresso atual, não era possível quebrar o recorde. Sem saber qual era o progresso do outro time, Inglés Knight não deixou de pensar nisso. Ele estava extremamente curioso, mas não queria perguntar, com medo de que sua mensagem pudesse atrapalhar sua concentração. Quanto aos outros membros, eles conversavam enquanto matavam monstros. O tópico principal deles era Lord Green, esse especialista misterioso. Num instante, passaram-se 5 minutos. O time definindo o recorde já estava no calabouço durante 15 minutos. Endless Knight tornou-se ainda mais ansioso. Ele não pôde deixar de abrir as tabelas de classificação das masmorras e olhar. O recorde atual era ainda aquele recorde de 20-24-11. Atualmente, a força de seus jogadores havia aumentando substancialmente. Após esses 15 minutos, o recorde poderia ser recém-definido a qualquer momento. Recorde de limpeza. Alguém em seu time gritou repentinamente. Endless Knight, que estava ainda olhando o recorde anterior, estremeceu. Ele imediatamente olhou para o anúncio do sistema e ficou surpreso. Anúncio do sistema. Parabéns aos jogadores da Guilda Jardim de Ervas, Tuantago Cid, Giantaro, Urintal Suetgun, Rangun Creper, Malvanute por quebrar o recorde de limpeza da floresta congelada. Tempo: 17:48:45. Jogadores da Guilda do Jardim de Ervas? Esses 4 ficaram todos espantados. Não se preocupe, não é o fim ainda. Endless Knight inesperadamente disse calmamente. Nesse momento, todas as grandes guildas atingiram o nível 25. Eles poderiam obviamente usar todas as suas forças para limpar a masmorra da floresta congelada. Com o nível da guilda do Jardim de Ervas, não era nada para se preocupar. 17:48:45. Esse recorde poderia ser quebrado por seu time. O time de Lord Green entrou na masmorra há 15 minutos. Eles também devem acabar em breve, né? As expectativas de Endless Knight não estavam erradas. Quando a guilda do Jardim de Ervas quebrou o recorde, o time de Ishio nem sequer piscou. Isso porque eles já tinham avaliado completamente o tipo de tempo que poderiam definir. 17:48. Que pena. Os jogadores da guilda do Jardim de Ervas só puderam ficar felizes por um minuto. Os 4 jogadores da ambição tirânica pensaram nisso com entusiasmo. Por outro lado, Ishio continuou sua produção de dano. Repentinamente, outro anúncio do sistema surgiu. Anúncio do sistema. Parabéns aos jogadores da excelente dinastia, Dry Black, Seabraze, Inherit, Noeritorum e Purse por quebrarem o recorde de limpeza da floresta congelada. Tempo: 13:24:21. O mundo inteiro ficou chocado. Capítulo 83. Quase no limite. 13:24:21. Talvez para a maioria dos jogadores, esse era apenas mais um recorde nas tabelas de classificação. Mas para Endless Knight, Platango Cid, Blue River e esses tipos de jogadores de grandes guildas que sempre pensavam nos recordes das tabelas de classificação, só esses jogadores entenderam o que esse recorde significava. 13:24:21. Esse era apenas o recorde do 10º servidor. Esse recorde quebrou claramente o recorde de todos os tempos em todos os 10 servidores de glória. Recorde dos servidores em geral não tinham recompensas do sistema. No início, os jogadores registraram esses recordes para si próprios a fim de competirem. Posteriormente, Glória classificou oficialmente os recordes de cada um de seus respectivos servidores. O recorde de todos os tempos da floresta congelada era apenas 14:31:58. Embora Blue River e os outros não pudessem se lembrar claramente desse número, eles sabiam que não era menos do que 14 minutos. Mas agora, no 10º servidor, a excelente dinastia tinha realmente quebrado esse recorde por um minuto. No final, os jogadores da Guilda do Jardim de Ervas não conseguiram sequer festejar por um minuto. Os jogadores da Guilda da Ambição Tirânica não puderam comemorar também. O time definindo o recorde de Ishio já havia ultrapassado a marca dos 15 minutos. Eles obviamente não conseguiriam quebrar esse novo recorde. Caralho! Quando esse recorde surgiu, os 4 DPS ficaram todos espantados. Por mais que tentassem, seus esforços já eram inúteis. Em todo o processo, eles foram cuidadosos, cuidadosos e mais cuidadosos. Suas mãos estavam suando, mas não se atreveram a limpá-las. Eles temiam que eles atrasassem o recorde por um segundo. Mas e agora? Apenas quando pensaram que poderiam quebrar o recorde da Guilda do Jardim de Ervas sem nenhum problema, mas esse recorde de 13:24:21 foi algo completamente inesperado. Os 4 já estavam imóveis, mas os sons de batalha ainda ressoavam em seus ouvidos. Os 4 jogadores se recuperaram e olharam. Lord Green ainda estava lutando contra o Frost Tain. Irmão, você viu o anúncio do sistema? Um jogador não pôde deixar de dizer. Eu vi. Ishio respondeu.
Já é tarde demais. Um jogador suspirou. Deveríamos pelo menos terminar a masmorra, né? Ishio riu. Você ainda está rindo. Uma vez que é assim, você não vai conseguir nada também. Um jogador disse, mas ele começou a atacar novamente. Sim, estou sem sorte. Ishio disse. Excelente dinastia. Merda, 13 minutos. Não é esse o maior recorde de todos os 10 servidores. Entre os jogadores, um jogador inseguro disse. Sim, não houve nenhum recorde que quebrou os 14 minutos antes. Outro jogador disse. Isso, estamos muito longe, então? Outro jogador disse. Sim, vamos terminar essa masmorra em 16 minutos se nada der errado. Ishio disse. Suspiro enquanto eles suspiravam, o Frosttain foi finalmente morto. Seu recorde final foi 17,766. Isso superou o recorde anterior da Guilda do Jardim de Ervas e pode ser considerado o segundo lugar do 10º servidor. Mas era um recorde no segundo lugar, embora não fosse fácil para pequenas guildas, para a Guilda Ambição Tirânica não significava nada. Quando Lord Green e os 4 DPS saíram da masmorra, Endless Knight e os outros ainda estavam lutando na masmorra. O Knight não tinha retornado de seu relatório para o antigo servidor. Por outro lado, os jogadores da Guilda do Jardim de Ervas experimentaram a descida do céu para o inferno. Eles tinham acabado de comemorar seu novo recorde quando um novo recorde bateu o deles por 4 minutos. Parecia que tinham levado bofetadas na face. Isso ainda não acabou. Em seguida, o time de Lord Green bateu o recorde novamente. Os esforços da Guilda do Jardim de Ervas pareciam sem sentido. Nesse momento, Plantago Cid recebeu uma mensagem de Blue River. Que tragédia! Que tragédia! DSF 13 minutos. Como diabos eles fizeram isso? Quem está na excelente dinastia? Plantago Cid não notou a provocação de Blue River. Em vez disso, ele discutiu com esse especialista como esse recorde era possível. Excelente dinastia Blue River não respondeu à mensagem de Plantago Cid. Ele apenas ponderou sobre o nome da guilda. Ele não era familiarizado com essa guilda. Era uma guilda inferior às 3 grandes guildas, mas a excelente dinastia era ainda uma guilda importante, e era apenas seu estado atual. No passado, era uma vez a guilda mais gloriosa. Naquela época, o Clube Excelente era varreu a aliança profissional, dominando a cena profissional por 3 anos. Correto, excelente dinastia, o clube profissional que a apoiou era o time de Ishii, Clube Excelente era. A aliança profissional era o pico da comunidade de Glória. Cada movimento de um clube poderia ter um impacto duradouro em Glória. E a guilda que era apoiada pelo clube ainda mais. Quando o clube se fortalecia, a guilda também. Quando o clube declinava, a guilda também. As conquistas do clube excelente eram nos últimos anos não foram boas. No jogo, a sua guilda foi imediatamente superada pela guilda do Riacho Azul, Ambição Tirânica e Jardim de Ervas. No entanto, seus fundamentos eram profundos. Apesar de terem sido ultrapassados, não declinaram muito. Dentro da disputa do 10º servidor, as 3 grandes guildas competiram entre si e não colocaram as outras guildas em seus olhos. Quem adivinharia que a excelente dinastia de repente atacaria pesadamente? Antes, eles estavam escondendo sua verdadeira força. Nenhuma das outras tabelas de classificação tinha o nome deles. Mas nesse momento, eles estarreceram um mundo único evento brilhante. Num instante, eles pegaram o recorde de limpeza da floresta congelada. 13, 24, 21. Eles não só quebraram o recorde do 10º servidor, mas até mesmo quebraram o recorde de todos os tempos da floresta congelada por mais de 1 minuto. Excelente dinastia estava preparando-se para subir no poder novamente. Ao pensar nisso, Blue River pensou imediatamente na mudança mais recente do clube excelente era. O antigo capitão da geração, Ikkyu, aposentou-se e o especialista da nova geração, Sun Xian, assumiu o deus da batalha Oni Altum Leaf. Eles claramente pretendiam batalhar as cartas e reconstruí-las. Então a subida repentina da excelente dinastia no jogo estava relacionada aos movimentos do clube? Se fosse assim, então confiar nesses para impedir que os outros jogadores criassem novos recordes era um pouco extremo. Esse recorde provavelmente não foi feito por jogadores comuns como eles. Eles são especialistas. Fora da masmorra da floresta congelada, Ishio estava conversando com Endless Knight que acabou de terminar sua corrida na masmorra, e Cold Knight, que acabara de voltar do seu antigo servidor. Cold Knight era como Blue River e correu de volta ao antigo servidor para relatar seu trabalho. No final, quando ele voltou ao 10º servidor, ele ouviu que algo grande tinha acontecido. 13, 24, 21. Cold Knight foi também surpreendido por esse número. Ele correu apressadamente para fora da masmorra a fim de ouvir a opinião do Ishio. Não diga. Também supusemos que eram especialistas. Endless Knight.
Eles não são especialistas comuns. Esse time deve ter pelo menos 3 jogadores que estão no nível profissional. Ishii disse. All Night e Endless Night ficaram estarrecidos. Para eles, jogadores profissionais eram existências que eles só poderiam esperar alcançar. No momento de seu choque, ambos se esqueceram de pensar sobre como Ishii pôde determinar isso tão claramente. Esse recorde está quase no limite do recorde de limpeza da floresta congelada. Ishii disse. Quase. Endless Night ouviu essa palavra-chave. Então você está dizendo que esse não é o limite. Cold Knight disse. Como o limite poderia ser alcançado tão facilmente? Ishii riu. Então o que você quer dizer? Esperaria até que eu upe ao nível 25 e veremos. Vocês também devem apressar-se. Ishii disse. Os dois ficaram surpresos. Agora vocês têm tempo para reunir os itens que eu quero. Ishii disse. VCF. Os dois gritaram juntos. Um evento tão chocante tinha acabado de ocorrer e esse cara ainda estava pensando nos materiais e equipamentos. Capítulo 84. Mão de obra necessária. A bela confiança de Ishii fez com que Cold Knight e Endless Night sentissem-se céticos, mas tinham um problema muito sério que enfrentaram agora. Irmão, quantos dias você precisa para chegar no nível 25? Não podemos ficar no nível 25 esperando por você. Cold Knight disse. Lord Green era nível 21 agora e ele não estava upando loucamente por 24 horas. Levaria 3 ou 4 dias até ele chegar no nível 25. Endless Night definitivamente não poderia desperdiçar esses 3 ou 4 dias. Seus membros de elite passariam definitivamente para o nível 25. O time inimigo tem 3 ou mais jogadores de nível profissional. Ishii disse. Depois que Cold Knight e Endless Night ouviram isso, esperaram um pouco por uma continuação. Mas no final, eles só ouviram essa declaração sem nada por trás dela. Apenas quando Cold Knight estava prestes a perguntar, Endless Night já saltou e gritou. PSF, então você está dizendo que nossos níveis de habilidades não são bons o suficiente? Como Endless Knight tinha sido excluído várias vezes do time Elite por ele ser um clérigo, infelizmente ele levantou um hábito de autodúvida. Nesse momento, Endless Knight já havia entendido o que Lord Green estava sugerindo. Para quebrar um recorde normal, então vocês seriam o suficiente. Mas para esse recorde, só seria possível se tivesse um time com todos de equipamentos laranjas de nível 25. Ishii disse. Um time de equipamento laranja no novo servidor era claramente uma fantasia. Mesmo nos servidores antigos, gastar dinheiro apenas para fazer um time de equipamento laranja de nível 25 apenas para o recorde da masmorra da floresta congelada era uma brincadeira exagerada. Afinal de contas, essa era apenas a masmorra de nível mais baixo. Desperdiçar seu sangue e lágrimas com isso não valia a pena. Cold Knight era digno de ser chamado de líder da guilda. Embora seu dom para a autodúvida não fosse tão bom quanto o de Endless Knight, ele já entendeu uma outra implicação. Não me diga que precisamos encontrar jogadores de nível profissional? Depois de dizer isso, Cold Knight só pôde sentir que isso era inconcebível. Essa era apenas a masmorra de nível mais baixo, Floresta Congelada, do 10º servidor, e eles realmente precisavam de jogadores profissionais para enfrentá-la? Isso era muito delirante. No final, Ishii riu. É apenas a Floresta Congelada. Usar jogadores profissionais seria muito ridículo. Na verdade, desde que você tem jogadores com um pouco de velocidade de mão, então pode chegar no limite também. Um pouco de velocidade de mão para o limite. Então jogadores profissionais ultrapassariam o limite. Endless Knight disse. Deixe-me dizer isso para você. Primeiro, desconsidere a força das suas contas. No nível atual do novo servidor, cada uma das guildas de elite de equipamento e habilidade são todas iguais, né? Ishii disse. Sim, Cold Knight admitiu. Nesse tipo de time de 5 jogadores, suas vantagens sobre as outras guildas eram limitadas. Apesar de tudo, contanto que fosse um time de 5 elites, eles poderiam competir. Os times de elite de 5 jogadores das guildas de nível inferior como a excelente dinastia não seriam piores do que o time deles. Então, no final, o que mais afeta o recorde de limpeza é a habilidade de mecânica. Suponha que o nível de habilidade de um jogador profissional seja 10. Mas num calabouço de baixo nível como a floresta congelada, o máximo de habilidade que poderiam usar é 5. Um jogador com nível de habilidade 10 ou um com nível de habilidade 9 só poderiam fazer um máximo de nível de habilidade 5 nessa masmorra. Você entendeu agora? Cold Knight e Endless Knight obviamente entenderam isso. Era como se seus oponentes tivessem 100 de vida. Um ataque de 1000 de dano era igual a 100 de dano. Embora um ataque de 1000 de dano seja 10 vezes maior do que 100, o resultado final era o mesmo.
A razão pelo qual o ataque de 100 de dano não poderia ser totalmente exibido era por causa desse 100 de vida escasso. Se você está falando sobre a nossa habilidade de mecânica, então Cold Knight e eu não somos ruins. Endless Knight disse. Vocês não são ruins. Vocês dois são provavelmente os jogadores mais treinados mecanicamente da ambição tirânica, né? Mas vocês, um é cavaleiro e o outro um clérigo, e Ishio disse. Vocês poderiam jogar com outras classes. O quê? E se pudéssemos? Endless Knight perguntou cuidadosamente. Se você diz dessa maneira, então eu acho que você não pode. Ishio disse. Enquanto Endless Knight estava deprimido, Cold Knight continuou: Eu posso jogar como um elementarista, mas será um pouco difícil com essa conta. A conta que posso emprestar definitivamente ficará mais forte. Ela definitivamente não pode parar no nível 25. Se for assim, então mesmo se você pedir a um especialista para vir e jogar para vocês, então esse problema de conta não será fácil de resolver? Verdade. Cold Knight admitiu. Aqui no novo servidor, todas as contas de nível 25 estavam concentradas em aumentar o poder. Eles não poderiam simplesmente parar temporariamente. Quanto aos jogadores de outro nível, aqueles jogadores recém-recrutados no novo servidor, eles só tinham se familiarizado com eles. Como eles poderiam simplesmente emprestar suas contas? Mesmo se alguém estivesse dispostos a emprestar, seus cartões de conta eram objetos da vida real. Ambos os lados teriam que estar no mesmo lugar. Jogador e conta. Eu posso procurar por eles. Ishio disse. O Knight sentiu há muito tempo que a autoconfiança desse cara era um dos pontos fortes dele. Como um líder de guilda, ele já tinha começado a pensar nos prós e contras dessa situação. Se esse cara encontrasse completamente um próprio time, então o preço seria definitivamente maior. Se fosse apenas para um recorde da masmorra da floresta congelada, então Cold Knight já sentia que não valia a pena. Ele respondeu com firmeza. Nossa oferta não pode aumentar mais. Inesperadamente, Lord Green, que eles pensavam ser extremamente ganancioso, não tinha realmente a intenção de aumentar o preço e riu. Eu não preciso disso. O preço permanece o mesmo. Mas vocês terão que fazer algo a mais. Algo a mais. Aqueles 5 personagens da excelente dinastia que limpou o recorde, dê-me informações sobre as classes dele, equipamento e tudo mais. Quanto mais detalhado, melhor. Ishio disse. Isso eu posso pensar num jeito. Old Knight disse. Além disso, talvez vocês precisem fornecer alguns equipamentos. Ishio disse. Equipamentos. Os mais importantes são as armas roxas de nível 25. Claro, outros equipamentos são bem-vindos também. Eles serão apenas emprestados temporariamente. Quando eu terminar, irei devolver. Se vocês precisarem de uma hipoteca de mim, então eu posso fazer isso. Ishio riu. Que classes? Primeiro encontre informações sobre os 5 jogadores da excelente dinastia. Depois disso, determinarei exatamente quantos jogadores de nível profissional eles têm. Ishio disse. Primeiro diga-me quais classes. Começarei a preparar tudo. Então, um mago de batalha, um lutador de rua e um lançador, esses primeiros. Ishio disse. Mago de batalha. Você não procura por um Tuzan Creations, né? Cold Knight começou a suar. Atualmente, no 10º servidor, Tuzan Creations da guilda do Riacho Azul era um mago de batalha com alta habilidade de mecânica. Obviamente não. Se o fosse, ele precisaria de uma roxa? Isso é verdade, Cold Knight disse. Então quem você está procurando? Ele merecia ser chamado de líder da guilda. Ele sempre foi sensível aos talentos. Eu ainda tenho que pensar sobre isso. Ishio disse. Capítulo 85. Sistema Bom Invasion. Cold Knight ficou extremamente perplexo. Esse 10º servidor era realmente amaldiçoado. Num instante, tantos especialistas surgiram. Isso não era o estilo de Glória. Em jogos comuns, um único servidor era um único mundo. Em servidores antigos, os jogadores sem sorte reiniciavam frequentemente quando um novo servidor era aberto. Assim, talvez eles pudessem tornar-se o rei ou tirano do novo servidor e incitar problemas. Mas em Glória, todos os especialistas acabavam reunindo-se no domínio celestial. Não importa o quão desenfreado você estivesse no primeiro, segundo, terceiro, quarto servidor, etc. Se você não tivesse as qualificações para entrar no domínio celestial, então você era apenas uma piada. Como resultado, em Glória, os veteranos que queriam abandonar suas contas antigas e começarem de novo não precisavam mudar para um novo servidor. No servidor antigo, um veterano poderia usar o dinheiro da sua conta antiga para comprar itens, a fim de aumentar sua força mais rapidamente. O quão incrível era isso! Como resultado, aqueles veteranos que iriam para o novo servidor para serem pioneiros, a maioria esmagadora deles eram como Cold Knight e os outros, que vieram para gerenciar suas guildas.
Mas agora, eles conheceram Lord Green, um especialista sem precedentes. Esse jogador alegou que ele poderia encontrar jogadores com habilidade de mecânica superior a ele em Last Night. Embora ele e Last Night fossem muito inferiores aos jogadores profissionais, entre a maioria dos jogadores, eles ainda eram considerados extremamente qualificados. Eles eram a elite da ambição tirânica. Eles eram comparáveis aos 5 grandes especialistas da Guilda do Riacho Azul. No entanto, parecia que Lord Green pudesse encontrar casualmente alguns jogadores melhores do que eles. Isso deixou Cole Knight extremamente perplexo. Com relação a um personagem tão confiante, como ele poderia não ficar curioso? Vocês vão upar. Ninguém tentará bater esse recorde de qualquer maneira. Quere até eu subir de nível e então eu o ajudarei a limpar a bater o recorde. Ishio disse. Então, vamos entrar em contato mais tarde. Cold Knight disse pacientemente. Não importa quem Lord Green encontrasse, ele acabaria descobrindo no final. Cold Knight e Last Night levaram suas dúvidas e partiram. Suas entradas para a floresta congelada tinham sido usadas. Eles ainda podem fazer o pátio de ossos. Lord Green de Ishio era apenas nível 21 e não poderia entrar no pátio de ossos. Ele só poderia completar missões e matar monstros para upar. Enquanto ele ia para algum lugar para subir de nível, Ishio abriu sua lista de amigos e gritou para Stemmed Boom Invasion. Embora esse Stemmed Boom Invasion fosse um noob em glória, depois de caçar o Lyaga atirador sanguinário e ir masmorras com ele algumas vezes, Ishio descobriu que a velocidade de mão era muito rápida. A situação dele era um pouco semelhante à de Tandhole. Ele não estava familiarizado com Glória, mas ele tinha a velocidade de mão necessária. Em comparação, embora a velocidade de mão de Stemmed Boom Invasion não fosse tão rápida quanto a de Tandhole, sua coordenação era melhor. Ao ver o quão loucamente animado ele estava com Glória, essa velocidade de mão foi provavelmente praticada através de jogos. Nesse momento, Stemmed Boom Invasion ainda estava na masmorra da floresta congelada com Seven Fields e os outros. Ishio fez sua última corrida na masmorra com os jogadores da ambição tirânica. Seven Fields e os outros adicionaram aleatoriamente outra pessoa para sua última corrida. Num time comum, com seus personagens, equipamentos e coordenação comum, a velocidade de limpeza de masmorras deles era realmente muito comum. Eles quase precisavam de 30 minutos para limpá-la. Stemmed Invasion tinha uma alta velocidade de mão, isso não era algo ruim, mas o fato de que ele ainda era um noob de glória não poderia ser ignorado. Como resultado, sua demonstração de força estava muito relacionada com as principais habilidades do líder. Um excelente líder para ajustar o pensamento dele, instruindo sobre sua posição e dano. Só então a plena força dele seria exibida. Agora, o líder do seu time era Seven Fields. Ele era apenas um jogador experiente e não poderia sequer ser considerado um especialista. Ah, Deus, ainda estamos numa masmorra. Você precisa de alguma coisa? Seymour Boom Invasion respondeu rapidamente. Enquanto estava numa masmorra ou enquanto lutava contra monstros, ele poderia responder rapidamente. Esse era um indicador da velocidade de mão dele. Eu já terminei. Daqui a pouco irei procurá-lo para um negócio. Ishio respondeu. Parece que seu nome não estava na TV. Seymour Boom Invasion disse. Sim, eu falhei. Ishio disse. Ah, que pena. Primeiro termine sua masmorra. Depois conversamos. Ok. Ishio conversou com Cold Knight por um longo tempo depois de sair da masmorra, então Seven Fields e os devem estar quase terminando a masmorra também. Em pouco tempo, os 5 jogadores saíram da masmorra, deprimidos e abatidos. Sem o irmão especialista que os supervisionava, Seven Fields e os outros ficaram muito insatisfeitos com a eficiência deles, mas também foram incapazes de melhorar a situação. Mesmo que eles viam como o irmão especialista os liderava, não havia nenhuma maneira de que eles pudessem imitá-lo. Essa situação era semelhante à de como as 3 grandes guildas não podiam copiar a investida em ondas de Ishio. Blue River e os outros obviamente entendiam como usar a investida em ondas para lutar. No entanto, eles também não conseguiam copiá-la, pois não tinham o nível de habilidade necessário para ser o jogador principal. Irmão especialista, aquele jogador aleatório do time do Seven Fields saiu imediatamente enquanto os outros 4 cumprimentavam Ishio. Eles também tinham ouvido falar do fracasso dele em estabelecer um novo recorde. Quando eles ainda estavam na masmorra, eles verificaram as tabelas de classificação. Eles viram o nome de Lord Green no segundo lugar. A diferença de tempo entre o time do primeiro lugar e o time dele não era pequena. Seven Fields e os outros supuseram que o irmão especialista não estaria se sentindo muito bem, então eles só o cumprimentaram e não disseram mais nada. Agora, a situação para o recorde da floresta congelada mudou. A fim de quebrar o recorde, eu preciso de um time com alguma habilidade. Definitivamente não somos nós.
Seven Fields começou a suar. Ele conhecia claramente sua própria habilidade. Sua habilidade nem sequer era comparável às elites das grandes guildas. O que vocês acham do nível de habilidade de Stemedbum Invasion? Ishil disse. Stemedbum Invasion? Seven Fields, Sunset Clouds, Drifting Water, cada um deles enviou um emoji horrorizado. Finalmente, eles disseram: Stemedbum realmente não sabe jogar? Stemedbum Invasion copiou-os e enviou cada um dos emoji horrorizado deles. Sim, ele realmente não sabe jogar. Mas a velocidade de mão de Stemedbum Invasion é muito rápida. Ishil disse. Realmente. Seven Fields e os outros duvidaram. Eles não tinham percebido. Sim, isso é verdade. Minhas mãos são muito rápidas. Como Deus sabe? Stemedbum Invasion ficou espantado. Eu consegui perceber. Ishil riu. Na verdade, por causa da não familiaridade de Stemedbum Invasion para com o jogo, não era fácil para ele exibir a sua velocidade de mão. Mas quem era Ishil? Ele era um jogador de nível livro guia que não podia estar mais familiarizado com Glória. Baseando-se em algumas ações particulares, ele poderia determinar a velocidade de reação de um jogador e a velocidade de mão. As coisas que ele podia perceber não eram algo que as pessoas comuns poderiam. Minha velocidade de mão é muito boa, mas você sente que não consegue usá-la ao máximo. Sim, sim. Seu Medbon Invasion continuou imediatamente. Venha comigo essa noite para limpar monstros. Deixe-me ensiná-lo. Ishio disse. Ok, ok. Seu Medbon Invasion disse alegremente. Irmão especialista, ensine-nos também. Seven Fields e os outros expressaram-se. Vocês ainda precisam de mim para ensiná-los. Vocês só precisaram melhorar a velocidade de mão. Ishio disse. As bochechas de Seven Fields e os outros fluíam lágrimas. Temos praticado o tempo todo. Eu não posso evitar de dizer isso. Às vezes há algo chamado de talento natural que faz coisas estranhas acontecer. Ishio disse. Seven Fields e os outros choraram. Irmão especialista, já sabemos que você é muito diplomata, mas por que parece que você está sendo tão direto? Nós podemos ir juntos então. Aqueles sem talento só podem confiar no trabalho árduo. É apenas que a maioria das pessoas não colocaram todos os seus esforços. Ishio disse. Capítulo 86. Ensinando o Non. Ishio levou o grupo dos Seven Fields para o Pátio dos Ossos. Seven Fields, Sunset Clouds, Drifting Water eram como o Lord Green, estavam no nível 21. Quanto o Pátio dos Ossos de nível 23-26, o nível dos monstros era maior, não era muito seguro ir lá. Seamedbon Invasion era nível 23. O Pátio dos Ossos tinha monstros no mesmo nível que o dele, então ele já estava ansioso para testá-los. Seamedbon Invasion obviamente seria treinado por Ishio. Embora não pudesse ser dito que Seven Fields e os outros não poderiam melhorar, nessa situação desesperada, apenas Temedbon Invasion era uma opção. Depois de despachar Seven Fields e os outros para treinar, Ishio começou a ensinar Temedbon Invasion passo por passo. Primeiro, ele tinha que explicar a esse cara a classe dele, lutador de rua. A classe lutador de rua tinha forças mistas, mas nessa fase do nível 25, não possuía nenhuma habilidade de AoE. Um lutador de rua nível 1 poderia aprender a mesma habilidade que qualquer outra classe. Uma habilidade de jogar para cima chamada de Uppercut. Asterisco. No nível 5, ele poderia aprender a habilidade Sopapo. Um sopapo moveria os outros certeiramente e claramente. Era a única habilidade relacionada ao agro antes da escolha de classe. Ou seja, antes do nível 20. A habilidade de nível 10 joelhada atingia o alvo usando o joelho. No entanto, ela só poderia ser considerada uma habilidade de meio agarrar, porque não tinha um efeito de derrubar. Posteriormente, a habilidade de nível 15 estrangulamento não pode ser usada por trás de um alvo. Depois de bloquear a garganta do alvo, o estrangulamento, como a joelhada, não tinha um feito de derrubar. No nível 20, depois de escolher uma classe, o lutador de rua poderia aprender a habilidade Tijolo Destruidor. No entanto, atingir a parte de trás da cabeça para aumentar a chance do efeito era um pouco difícil. O movimento do mouse tinha que ser rápido e preciso. Depois disso, havia a habilidade de nível 20, atirar areia. Ishio já havia instruído os Temedbon Invasion sobre esse movimento. Lutadores de rua aprendiam a habilidade aplicar veneno no nível 25. Essa habilidade aplicaria veneno na arma do usuário. Posteriormente, ataques poderiam envenenar o alvo. No entanto, esse veneno não durava. Atualmente, Stemedbon Invasion estava no nível 23 e, portanto, não poderia aprendê-la, então Ishio não falou sobre isso. Stemedbon Invasion já tinha aprendido sobre diferentes métodos sobre como usar essas habilidades com ataques normais de sua própria experiência.
Então Michiu instruiu primeiro sobre os efeitos ocultos dessas habilidades. Por exemplo, como Sopapo poderia bater 2 vezes. Quando o joelhada era usado pelas costas, poderia derrubar o alvo. Quando o estrangulamento era usado, o adversário teria a defesa reduzida pela metade. Nenhuma dessas coisas estavam escritas na dica sinopse da habilidade e podem ser consideradas efeitos ocultos. Enquanto o Stemid Boom Invasion ficava absorto no jogo, ele não verificava nenhum guia, então ele não sabia. Se você não sabia de nada, então por que você escolheu essa classe? Ishio perguntou. No final, o cara disse que ele apenas aprendeu as habilidades aleatoriamente quando ele ainda era um não especializado. E posteriormente, sentiu que o sopapo, a joelhada e o estrangulamento eram todos os ataques geralmente usados quando se lutava nas ruas. Então ele imediatamente sentiu que essa classe era muito emocionante. Quando ficou emocionado ao extremo, escolheu a classe com satisfação. Essa resposta fez Ishio suar um pouco, mas Temid Boom Invasion já tinha escolhido a classe, então não havia nada que se pudesse fazer. Depois de instruí-lo de mãos dadas, Temid Boom Invasion, que já possuía alta velocidade de mão, melhorou a uma velocidade parecida com um relâmpago, jogando muito bem. Ishio agora só estava preocupado com um problema, com a paixão desse cara por jogos e o fato de que já estava 2 níveis mais alto que ele. Esse cara não alcançará o nível 26 antes de ele chegar ao nível 25, né? Esse problema era muito sério. Ishio sentiu que tinha que falar sobre isso com Stemedbun Invasion. Stemedbun Invasion? Há quanto tempo você não dorme? Ishio perguntou. Dan, eu não estou cansado. Stemedbun Invasion estava limpando e sopapando os monstros felizmente. Você provavelmente deveria descansar. Encontrei alguns guias para você. Todos falam sobre lutadores de rua. Você pode dar uma olhada neles. Ishio disse. Ou, eu os olharei quando eu for comer. Stemedbun Invasion disse. Mesmo se você continuar upando desse jeito, você não será capaz de alcançar os jogadores das grandes guildas. Todos eles têm várias pessoas jogando numa conta, então eles upam sem descanso. Ishio disse. Semebum Invasão mostrou seu desdém. Isso é estúpido. Mais pessoas, mais força. Então não tente competir com eles sozinho. Relaxe e upe lentamente. A coisa importante é que se você upar rapidamente, você será nível 26 no instante. Como eu poderia te procurar para que possamos estabelecer um recorde de masmorra juntos? Ishio finalmente disse o ponto principal. Por que não? Semibun Invasão realmente era muito novo. Ele nem sabia como funcionavam os recordes de masmorra. Ishio só podia explicá-lo. Depois disso, o sistema de Boom Invasion ficou numa confusão. Ele queria upar rapidamente, mas também queria definir um novo recorde e aparecer na TV. Seven Fields e os outros foram chamados por Ishio para ser lobistas para ele e persuadir Stemmed Boom Invasion. Esses três também fizeram todo o possível para explicar ao Stemmed Boom Invasion que em Glória os níveis eram como nuvens flutuantes. Aparecer na TV, aparecer nas tabelas de classificação eram os objetivos mais majestosos em Glória. A pilha de jogadores bombardeou um após o outro. Finalmente, Stemmed Boom Invasion aceitou relutantemente. Ok, então eu tentarei diminuir a velocidade. Deus, de quantos dias você precisa para upar? Eu serei rápido. Ishio disse. Ah, certo, não se junte a nenhuma guilda nesses dias. Ok. Finalmente, ele resolveu o assunto com Stemmed Boom Invasion. Ishio soltou um suspiro. Lidar com esse nobo não era fácil. Não importa de que forma você dissesse, ele não te ouviria, ser um nobo também era um tipo de força. Semidboom Invasion, que teve um tempo difícil para aceitar que ele tinha que upar mais lentamente, não poderia matar muitos monstros. Se não matasse, ele ficaria entediado. Matar demais não era bom, mas matar devagar era chato. Por um momento, ele não fez o que deveria fazer, então ele simplesmente saiu do jogo e olhou alguns guias que Ishio reuniu para ele. Ishio olhou e finalmente esse sujeito parou de upar. No entanto, ele próprio tinha que se apressar. Como resultado, ele festejou com Seven Fields e os outros e limparam loucamente os monstros como se estivessem numa masmorra. Eles limparam tão loucamente que os três jogadores começaram a ficar enjoados para com o pátio dos ossos. Ishio ainda estava cheio de energia. Os outros três não conseguiam nem suspirar de tristeza. Ele realmente merece ser chamado de irmão especialista. Eles treinaram no pátio dos ossos até o amanhecer chegar. Os quatro jogadores tinham todos upado para o nível 22. Embora serem Fields e os outros quisessem vomitar, o irmão especialista deixou a subida de nível mais eficiente, deixando os três relutantes em sair. No entanto, quanto ao Lixiu, era hora de mudar de turno, então ele não podia continuar jogando na recepção. Depois de trocar rapidamente, ele rapidamente correu para a área de fumantes para continuar jogando. Chenggu acordou de seu sono.
Ela olhou pela janela e viu o tempo bom. Ao se esticar, ela saiu da cama. Ela esfregou os olhos com sono e queria ir ao banheiro. Quando chegou na porta do quarto, repentinamente lembrou-se que havia no momento alguém vivendo nesses quartos. Ela não poderia casualmente expor seu corpo como ela fazia antes, quando era apenas ela e Tan-Ho. Ao pensar nisso, Shengu agitou rapidamente seu pijama. Tudo o que precisava ser amarrado foi amarrado. Tudo o que precisava ser abotoado foi abotoado. Só então ela saiu do quarto. Depois de sair do quarto, ela olhou para o lado. O quarto de Tan-Ho estava completamente aberto. Muito descuidada. Há um homem vivendo aqui também. Se você não fechar a porta quando for dormir, quem sabe o que a luxúria de um homem poderia fazer? Enquanto pensava nisso, Shengu testou algo. Ela testou se ela podia ver a cama de Tan-Ho pela fenda da porta. No final, ela viu a cama, mas ela não viu ninguém nela. Shengu olhou inexpressivamente. Ela abriu a porta. A cama de Tan-Ho não tinha sido tocada. Ela não tinha dormido essa noite. Shengu ficou espantada. Ela imediatamente foi à sala de armazenamento de Ishio. A porta também estava aberta. Depois de um pouco de hesitação, ela decidiu correr e olhar. Ninguém está aqui também. Esses dois eram lunáticos. Shengu olhou bobamente para os dois quartos vazios à esquerda e à direita. Capítulo 87. Eu acho que nenhum de vós dormiu. Shengu rapidamente arrumou tudo e depois correu para o cibercafé como o vento andar de baixo. Enquanto os funcionários cumprimentaram-na com bom dia, chefe, o olhar dela caiu sobre Tandho na área de não fumantes. A expressão dela era igual à da Shengu de quando foi dormir. Ela correu para a área de fumantes e seu olhar caiu sobre outra pessoa. Ishio estava ali fumando, inalando a névoa de fumo e soprando. Nessa névoa de fumo, o esboço de sua figura podia ser visto jogando. De manhã cedo. Essa era a hora do dia em que o cibercafé ficava mais vazio. Havia ainda menos clientes agora do que na hora em que os clientes madrugavam. Os sons desses dois jogando ressoavam pelo cibercafé. Shengu ignorou Ishio e foi primeiro até Tandho. Ainda jogando. Você está cortejando a morte. Shengu rodeou-a enquanto falava. Nenhuma resposta. Tandho estava usando seus fones de ouvido que só lhe permitia ouvir os ruídos do jogo. A Shengu ao lado dela simplesmente não estava com ela no mesmo mundo. Shengu só pôde dar um passo à frente e tirar os fones de ouvido dela. Só então Tandho respondeu. Você acordou tão cedo. Tandho virou a cabeça para olhar para Shengu por meio segundo, voltando ao jogo logo em seguida. Pá 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 pá. Você está viciada. Shengu ficou impotente. Ela estava começando a sentir-se um pouco cética sobre levar Tandho ao mundo de Glória era a coisa certa a se fazer. Ah, Tandho riu, mas não disse nada. Que nível? Shengu agitou-se para olhar. Nível 16. Eu ainda estou longe do Lord Green de Ishio por 5 níveis. Tankou disse isso e abriu sua lista de amigos. Depois de ver o nome de Lord Green, ela gritou de surpresa. Uou, ele já upou novamente. Ele está no nível 22 agora. Tão competitiva. Conclua essa masmorra e depois vá dormir. Quando estiver descansada, você pode voltar a jogar. Shengu viu que a Softmist de Tandho estava no cemitério dos esqueletos da aldeia iniciante lutando nos alojamentos tenazes. Ela estava solando também. Quem acreditaria que ela é uma noob de glória? Por que dormir? Está quase na hora de eu ir trabalhar. Tandho disse. Shengu ficou assustada. Isso era verdade. Hoje, Tandho cuidaria do turno matutino. Normalmente, ela já estaria sentada na recepção. Eu irei assim que acabar essa masmorra. Tandho sorriu para Shengu. Não importa o quão bom era o seu relacionamento, no final, ainda havia um relacionamento de chefe e empregada. Tandho também tinha trabalho para fazer no cibercafé. Ela não estava comendo ou vivendo aqui de graça, ou só jogando gratuitamente. Primeiro descanse um pouco. Pedirei para alguém trocar de turno com você. Shengu disse. Não precisa, não precisa. Tandho conversou com Shengu enquanto suas mãos nunca paravam de mover-se. Essa noite, por causa dos guias e do jogo, Tandho tinha aprendido a usar essa habilidade de nível baixo da classe Mago de Batalha. Tandho melhorou muito e já era diferente de antes, não dependendo completamente da velocidade de reação e velocidade de mão para jogar. Ok. Sob o relógio de Shengu, Softmist de Tandho solou o chefe final da Caverna da Aranha. Depois de sair do jogo e desligar o computador, ela imediatamente dirigiu-se à recepção. Shengu seguiu-a silenciosamente e quando chegou à recepção, Tandho já tinha entrado no jogo. Devemos pelo menos comer alguma, né? Shengu disse. Você também não comeu. Obrigada. Tandho riu como se tivesse ganhado um favor. Eu não sei o que dizer. Shengu forçou um sorriso.
Ela saiu para comprar o café da manhã e depois voltou para dar a Tanho uma porção parte do café da manhã. Ela até trouxe uma porção para Ishio. Ah, chefe, você é muito gentil. Ishio tomou o café da manhã e disse: Eu não ajudei a colocar um cobertor sobre você ontem à noite. Você dormiu essa noite? Vocês dois são loucos. Xingu pensou que claramente tinha 3 pessoas vivendo nos quartos. Mas quando acordou, descobriu que era a única lá. Pequena Thunder não dormiu também? Ishio disse e abriu sua lista de amigos para verificar. Com certeza, Softmist ainda estava online. Você não sabia? Chengu olhou inexpressivamente. Não me diga que esses dois nem conversaram entre si essa noite. Tanhou estava perseguindo o nível dele, mas ele realmente não sabia de nada. Eu nem notei. Perfeito. Ainda tenho algo a falar com ela. Ishio tomou seu café da manhã e correu para procurar Tanhou. Nesse momento, Tanhou estava comendo seu café da manhã enquanto olhava para um guia de mago de batalha. Ao ver Ishio vir, ela imediatamente engoliu a comida em sua boca. Depois de limpar a boca, ela balançou a cabeça e disse olá. Que nível você está? Ishio perguntou. Nível 16. Que rápida. Apresse-se e chegue ao nível 25. Haverá algo divertido para fazer. Ishio disse. O quê? Tanhou perguntou. Você viu o recorde de limpeza da floresta congelada? Ishio perguntou. Eu vi. Parece que seu recorde foi quebrado. Tanhou disse. Ela acompanhou os recordes porque ela queria originalmente ultrapassar Ishio. Mas no final, ela não imaginaria que alguém quebraria o recorde nessa noite. Um dos que quebraram o recorde foi até o time de Ishio. Tanhou viu que o nome de Lord Green estava no segundo lugar. O tempo foi melhor que o tempo anterior. Não só quebrou o meu recorde. É o maior recorde de limpeza da floresta congelada de todos os 10 servidores de Glória. Ishio disse. Você quer quebrá-lo de novo? Tanho disse. Sim. Divertido, né? Ishio disse. Se você quebrá-lo de novo, em seguida, eu quebrarei o seu recorde, isso será ainda mais divertido. Tanho disse. Desde quando viramos inimigos? Ishio não sabia se ria ou se chorava. Parecia que essa irmã realmente queria vencê-lo. Ah, Tanho riu. Quando você chegar no nível 20, teste a masmorra primeiro. Parece que você está subestimando muito esse recorde. Ishio disse. Eu estou apenas brincando. O maior recorde da floresta congelada de todos os 10 servidores de Glória deve ser incrível. Tanho disse. Oh, então apresse-se e upe. Ishio soltou um suspiro. Ele estava preocupado que essa menina fosse muito pretensiosa. Ok. Tanho assentiu com a cabeça. Você dormirá hoje à noite? Ishio perguntou. É, Ei, vocês dois estão exagerando. Xingu de repente interrompeu-os. Depois de ouvir, parecia que esses dois não dormiriam. Será que eles precisam jogar tão loucamente? Relaxe, chefe. Não interferirá com o trabalho. Ishio disse. Relaxe o caralho. Os computadores do cibercafé são meus. Eu não os deixarei jogar com eles. Xingu disse irracionalmente. Ishio soltou um suspiro. Ele bateu na recepção. Pequena Tang, abre um cartão de membro para mim. Tanhu ficou assustada, mas imediatamente foi fazer isso enquanto murmurava para si mesma. Então eu abrirei um também. Chenggu desmoronou. Ela realmente morreria de raiva. A parte mais irritante foi que Tanhu estava seguindo o que ele disse cegamente. Ela está arruinada, arruinada. Ela só jogou Glória por um dia e ela já está arruinada. Então eu não me importarei com vocês. Chenggu saiu com raiva. Tosse, apresse-se e upe. Ishio não mencionou o cartão de membro e disse para Tanhu se cuidar. Ele voltou para a área de fumantes para continuar lutando arduamente. O turno matutino de Tanhu era das 7 da manhã até as 3 da tarde. Os negócios de manhã eram relativamente devagar, portanto, ela não ficou muito ocupada e ainda pôde jogar. À tarde, os clientes gradualmente começaram a aparecer. A recepção ficou um pouco movimentada demais para ela. Ela só pôde abrir e fechar o jogo, mas ela continuou a perseverar. No entanto, Ishio parou quando era meio-dia. Ele correu para verificar Tanhu e viu que ela ainda estava jogando até mesmo em condição tão difícil. Realmente não era fácil. Você realmente não vai dormir? Ishio perguntou. Eu estou no turno matutino. Não saio até às 3. Tanhu disse. Ok. Ishio respondeu. Você ainda tem que prestar atenção no seu sono. Força física influencia muito na sua capacidade de jogar também. Capítulo 88. Liga de Glória. Entre Ishio e Tanhu, um deles foi dormir depois do almoço enquanto a Tanhu foi dormir depois do turno das 3 horas. Quando chegou a hora do jantar, nenhum deles estava lá.
Chenggu devastou furiosamente seu jantar junto com os outros empregados. Ela originalmente não queria deixar comida para eles, mas depois de comer no meio do caminho, seu coração amoleceu e, no final, ela deixou comida para os dois. Às 8 horas da noite, Yishio, com 8 horas de sonequinha, acordou como uma máquina. Depois de fumar um cigarro, foi escovar os dentes e levar o rosto. Em seguida, ele saiu do quarto e desceu as escadas. O cibercafé no andar de baixo estava muito escuro de novo. Estava igual ao dia quando a aposentadoria foi anunciada. Ishio ficou assustado. Então ele se lembrou da prática do cibercafé feliz asterisco de transmitir o campeonato da Aliança Profissional de Glória. Ele calculou a data. Eu TBM faço isso. Hoje era o dia da 20ª partida de Glória. Pum, decidi mudar Clube Ciber Feliz para Ciber Café Feliz. O gringo já tinha mudado o tempo tem a tempo, então decidi mudar no primeiro cap do segundo volume esse. Ele olhou para o primeiro andar e, como esperado, a tela de projeção da última vez já estava aberta. Nesse momento, o canal de esporte já estava sendo transmitido para ele. A partida ainda não havia começado, mas muitas pessoas já haviam conseguido uma boa posição. Enquanto eles jogavam no computador na frente deles, eles esperaram a partida começar. Ishio caminhou até a recepção e perguntou à irmãzinha lá: qual jogo? Claramente, a irmãzinha na recepção não curtia muito Glória. Como antes, ela ainda estava assistindo seus K-dramas. Entretanto, como parte de um cibercafé, ela sabia o que deveria saber. Excelente era. Ishio assentiu com a cabeça. Ele compreendeu muito bem. A Aliança Profissional de Glória tinha um total de 20 clubes. Os 20 times lutavam um contra o outro. Eram realizados 10 jogos ao mesmo tempo. O canal de TV era limitado a quantos podia mostrar imediatamente, então geralmente só transmitiam a partida mais importante. Mas como um esporte, as transmissões verdadeiras estavam na internet. Na internet, todos os 10 jogos eram transmitidos ao mesmo tempo. Os espectadores podiam escolher livremente qual partida desejava assistir. O Cibercafé Feliz e o Clube Excelente estavam na mesma cidade, então a maioria das pessoas aqui naturalmente apoiavam o time de sua cidade natal. O Cibercafé Feliz transmitia principalmente as partidas da Excelente Era. Agora que Kyo aposentou-se, embora os fãs estivessem tristes, o apoio deles para com o clube não mudou o asterisco. O recém-introduzido especialista, Sun Xian, deixou-o sentindo-se mais expectante. Eles esperavam que a Excelente Era pudesse subir de sua queda da temporada anterior. Atualmente, estando em penúltimo lugar, eles estavam muito longe de conseguir um lugar no playoff asterisco. Mas a temporada estava apenas no meio do caminho, por isso todos ainda tinham esperança de que algum milagre acontecesse. Todos os jogos começavam às 20h30. Havia ainda 10 minutos até que os jogos começassem. Depois de Shengu atender todos os clientes, ela veio e viu Ishio na recepção. Che. Ishio imediatamente disse olá. Eu guardei um pouco de comida para você. Shengu disse. Obrigado. Ishio foi buscar a comida para comer. Transmissão da partida da Excelente era? Ishio conversou com Shengu e comeu a comida. Sim. Shengu assentiu com a cabeça. Quem é o oponente deles? Ishio perguntou. 301. Shengu disse. Ah. Ishio assentiu com a cabeça. Em relação aos times profissionais, ele obviamente sabia mais sobre eles do que Shengu. 301 era o nome curto da equipe 301 graus, eles estão no grau. Uma parte do clube 301 graus. Eles eram um time antigo em Glória. Eles mantiveram suas classificações no meio com um desempenho estável. Embora o time não tivesse uma conta poderosa como o deus da batalha Onialtun Leaf, as 6 contas principais tinham força igual. Entre os 6 personagens que o capitão do time Yankon controlava, o assassino Senikiller possuía espadas duplas de prata, espadas sombrias das curvas caóticas. Ele jogava perspicaz e impiedosamente um adversário problemático. Na primeira metade do campeonato, o clube excelente foi intimidado por todos. Mas agora que um novo especialista tinha vindo, eles claramente mostraram sua intenção de ressuscitar. Era a primeira partida de Sun Xiang desde que ele se juntou ao time, mas todos os canais de TV decidiram transmitir isso. 8h30. Os jogos começaram a tempo. Ishio já tinha comido loucamente seu jantar. A atmosfera do cibercafé começou a aquecer. Todo mundo ousadamente discutiu suas opiniões sobre o próximo jogo e arrogantemente comentou sobre suas previsões. Ishio olhou para Shengu, que também estava animada. Ela era digna de ser chamada de uma das fãs mais devotadas de Glória. A 20ª partida do Campeonato da Aliança Profissional de Glória da 8ª temporada, 301 graus vs Excelente era. Um título apareceu na transmissão.
O comentarista estimulou o humor gritando como se estivessem chorando como fantasmas e uivando como lobos enquanto apresentava o convidado de honra de hoje, Liibo. Então é Liibo. Ishio não precisou de nenhuma introdução. Havia muitas poucas pessoas que ele não conhecia entre os profissionais. Liibo era um jogador profissional que se aposentou há 4 anos. Seu nível de habilidade no círculo profissional também era considerado um dos top tier e ele era muito bom em networking. Quando ele era um jogador profissional, estabeleceu um bom relacionamento com a mídia. Depois de aposentar-se, ele se tornou imediatamente um convidado de honra entre os comentaristas profissionais. Ele já fazia isso há 4 anos. Nesse momento, impecavelmente vestido, Liibo estava conversando calmamente na frente da câmera e comentou sobre os dois times. A recente mudança no clube excelente era obviamente o ponto de foco, e falar da comemoração de Ikki obviamente não poderia ser evitado. Com uma expressão solene, Liubi lembrou uma história entre Ikkyo e ele. Ao ouvir isso, Ishio ficou estarrecido. Seu FDP, você e eu só dissemos um total de 10 palavras. Invente. Continue inventando. Calmo e composto, Ligibo compôs toda a história. Com apenas um olhar, era obviamente um roteiro que ele preparou de antemão. Logo depois, ele conversou aleatoriamente com o comentarista um pouco e em seguida, o jogo começou oficialmente. 301 graus vs excelente era. Partida individual, primeiro round, introdução do jogador. 301 graus, jogador, Gauji. Personagem, Stellar Sword. O cibercafé estava cheio de sons sibilantes. Até mesmo maldições foram lançadas. Em relação aos fãs leais, qualquer adversário era um inimigo. Uma surra completa seria imensamente gratificante. Em seguida, excelente era jogadora Sumo Shen. Personagem Dancing Rain. Sumo Shen. Ishio ainda não tinha descoberto o que tinha acontecido, quando um tsunami de assobios e gritos quase o fez cair da cadeira. Especialmente os gritos próximos de Shingu, eles foram esculpidos em seus ossos e gravados em seu coração. E reações intensas a Ishio Ryu. Ele nunca tinha duvidado da popularidade de Sumo Shen, mas essa cena o fez pular de susto. Claro, ela é a especialista feminina número 1, Shingu disse orgulhosamente. Ela era seu ídolo número 1. Especialista feminina número 1? Quem disse isso? Ishio perguntou confuso. É o que todo mundo diz. Shingu disse. Isso é apenas um IP. Ishio disse. Se não for ela, então quem seria? Shingu perguntou. Se você está falando sobre o nível de habilidade, então a especialista feminina mais forte deve ser Shun-Shio. Ishio disse. Shun-Shio do time da chuva nebulosa? Shingu perguntou. Sim. Shingu ponderou por um momento. No final, o jogo começou e seus pensamentos voaram imediatamente. Outro é Sumo-Shen foi gritado, dando a sua ídolo um elogio como se ela acreditasse que Sumo-Shen pudesse ouvi-la. Ela é uma Fanjiro. Ishio exclamou surpreso. Se ele chamasse Sumo-Shen para o Cibercafé para jogar uma rodada, essa chefe ficaria tão animada que ela queimaria o Cibercafé a fim de comemorar. Capítulo 89. Vantagem de casa. No meio dos aplausos de todos, o jogo começou oficialmente. Na cena profissional, um vencedor esmagador era extremamente raro. Era impossível mostrar tais lacunas absurdas de força entre um veterano experiente e um noob, por exemplo. Alguns jogadores poderosos e dominantes com seus personagens de nível Deus poderiam criar uma certa quantidade de supressão para jogadores profissionais comuns e seus personagens, mas Sumo Shin e sua Dancing Rai não estavam nesse nível. No entanto, em comparação, Gauji com sua Stellar Sword era um pouco inferior. Mas esse tipo de força mostrada no papel 1 não era suficiente para dizer se ele ganharia ou perderia. Nesse tipo de disputa de 1 vs 1, não seria uma surpresa se qualquer um deles ganhasse. O desempenho deles na cena poderia aumentar ou compensar a diferença entre suas forças no papel. Mesmo com tudo isso, no final, essa era uma competição orientada pelos jogadores. Os personagens de nível Deus também precisavam de um jogador para utilizarem sua força. Não importa o quão tirânico um jogador era, um jogador sempre teria um momento de queda ou ascensão. Além do mais, era atualmente um período de estrelas em ascensão. O título de inigualável já havia sido selado há muito tempo. Beldade Sul, eu começarei agora. Uma mensagem do Stellar Sword apareceu na caixa do chat ao lado da cena da partida. Isso mesmo, nas competições de glória, embora os dois oponentes não pudessem comunicar-se com a voz, eles podiam digitar palavras para enviar uma mensagem. No campo do jogo, havia apenas um canal de chat público. As mensagens enviadas aqui não seriam privadas e seriam transmitidas diretamente para todos verem.
Na verdade, em alguns jogos, os Trash Talk 2 entre os dois jogadores era ainda mais inesquecível do que a atual batalha. Na cena profissional, não faltava jogadores que eram especialistas em Trash Talk para irritar seus adversários. Depois que a mensagem foi enviada, o adversário definitivamente haveria. Não havia nenhuma maneira de bloquear ou fechar a caixa de chat. Naturalmente, se um jogador quisesse usar esse tipo de método, tudo dependeria das preferências do jogador. Em todos estes anos, todos os tipos de jogadores com estilos diferentes apareceram. Havia jogadores que falavam sempre que havia uma chance. Havia jogadores que aproveitariam qualquer oportunidade para insultar calmamente seus oponentes. Havia jogadores que não diriam nada do início ao fim. Havia até alguns jogadores sujos que encheriam a tela insultando as genitais do oponente. E por fim, esse tipo de trash talk não era bloqueado. No entanto, esses jogadores seriam penalizados pela aliança profissional. Além disso, com tantas pessoas assistindo, palavras sujas e violentas, obviamente, danificaria a imagem do jogador. Como resultado, a maioria disso acontecia quando eles cometiam um erro acidentalmente e dizia: especialistas em trash talk não aparecia mais há um bom tempo. O comentário inicial de Gauji tirou o sarro dela implicitamente por ela ser uma menina. Os vários fãs dela do Cibercafé Feliz começaram imediatamente a xingá-lo. No entanto, Sumo Shing apenas digitou um rosto sorridente e disse: Ok. Taoji não fez outros ataques verbais além do comentário inicial, então ele imediatamente sacou a espada e começou a atacar. Stellar Sword era um mestre das lâminas. Sumo Sheng era uma lançadora. Ela era de combate de longo alcance e ele de combate corpo a corpo. Taoji baseou-se com sua familiaridade com o mapa para contornar, escondendo seu corpo enquanto ele se movia e silenciosamente aproxima-se de Dancing Rain. Porque Gauji estava familiarizado com o mapa, isso era porque na temporada usual a Liga de Glória adotou um sistema de duplo Round Robin 3, dividido em jogo em casa e fora. A maior vantagem de dentro de casa é que eles tinham a vantagem de escolher o mapa. Glória tinha vários mapas de batalhas e acrescentava novos todos os anos. Saber qual mapa eles usariam significava que os jogadores poderiam fazer pesquisas e práticas de antemão. Eles também podem jogar no mesmo mapa no jogo de fora de casa, mas eles obviamente não teriam a prática focada igual quando eles tinham em seus jogos dentro de casa. Era definitivamente possível que o time de casa e o time visitante preparassem-se para o mesmo mapa, mas esse tipo de ocorrência ainda não tinha acontecido. E à medida que o número de mapas de glória aumentava, a probabilidade de que isso acontecesse também diminuía. Se o mapa escolhido fosse o mesmo que o mapa que seus oponentes haviam escolhido na partida de casa deles, então esse erro seria só do time e não poderia culpar os outros. O mapa atual que foi usado nessa partida era uma cidade coberta de neve branca. O personagem Stellar Sword usava um corpo cheio de equipamento de cor branca 4. Mesmo a arma de prata do oponente, saber de luz branca, emitia uma luz branca. A razão para usar esse mapa era óbvia demais. Nesse momento, Stellar Sword estava pegando uma longa roda para aproximar-se de Dancing Rain. A transmissão atual estava na perspectiva de primeira pessoa do Stellar Sword, deixando todos verem as circunstâncias atuais. Então, foi mudado para a visão de olho de pássaro de todo o mapa. Nessa visão, eles podiam ver que Dancing Rain não estava ficando estupidamente em sua posição original, não se movendo asterisco e circulando. Se ela não estiver indo para uma direção diferente da que está e estiver apenas circulando, pode-se dizer que ela não está se movendo. O ponto de vista mudou rapidamente para Dancing Rain. A transmissão da partida tinha muitos pontos de vista diferentes. Não tinha apenas a visão do jogador em primeira pessoa. Agora era uma visão de terceira pessoa, deixando todo mundo ver que Dancing Rain estava circulando em torno de uma pequena área, procurando-o. A partir disso, poderia ser visto que se o jogo fosse emocionante ou não, seria decidido pelo desempenho dos dois jogadores. No entanto, essa transmissão também mostrou a todos que um cinegrafista excelente também era necessário para isso. Se o ângulo da câmera permanecesse na visão de um pássaro do início ao fim, então não importa o quão animado fosse o jogo, a transmissão transformaria num lixo. Dessa vez, o cinegrafista sem dúvida era muito bom. Ao alternar entre esses três ângulos de câmera, além do elenco do comentarista e do convidado, as intenções de ambos os jogadores se tornaram óbvias. Taoji estava controlando o Stellar Sword ao longo de uma rota longa para aproximar-se, preparando-se para pegar Dancing Rain desprevenida. Mas a experiente Sumo Shen claramente antecipou isso. Depois de observar o terreno circundante, ela controlou Dancing Rain para saltar num ótimo ponto para atiradores e pairs. Esse local era um terreno elevado. Se Stellar Sword quisesse chegar perto, então ele teria que se expor ao fogo pesado de Dancing Rain. O Cibercafé Feliz imediatamente começou a vaiar e rir.
O riso deles era naturalmente dirigido ao Gauge. Ele originalmente queria montar um ataque furtivo, mas agora ele cairia na emboscada em vez de Dancing Rain. Mas Ishio sabia que não seria tão simples assim. Se Gauji realmente caísse nessa emboscada, então ele teria desperdiçado sua vantagem de casa. Assim como esperado, Ishio previu corretamente. Depois que o estalar Sword de Gauji aproximou-se, ele não correu precipitadamente para frente. Em vez disso, ele tomou outro desvio e colocou a cabeça para fora de um pequeno beco para olhar ao redor. Esse covarde é realmente muito desgraçado. Apenas se apresse e moa logo. Chengu disse impacientemente. Ishio balançou sua cabeça. A posição atual dele é um ponto cego. Os movimentos de Sumo Sheng estavam dentro de seus cálculos. A posição atual de Gao Ji é um ponto cego. Não importa qual ponto de atirador ela escolha, nenhum deles seria capaz de ver a posição dele. Parece que todos os movimentos de Sumo Sheng estão dentro dos cálculos dele. Na transmissão, a voz de Liibo também disse isso na hora certa. Era idêntico ao que Ishio disse. Parece que 301 pesquisou muito minuciosamente esse mapa. O comentarista riu. Naturalmente. Iibo disse. Como é que Gauji sabe qual ponto de atirador Sumo Sheng está escondida? Chengu ficou surpresa quando ele disse isso, porque o comentarista também fez a mesma pergunta. Pegadas. Ishio e Iibo responderam. Suas respostas eram as mesmas. Capítulo 90. As pegadas são uma armadilha. Ah, então foi por causa das pegadas o comentarista percebeu repentinamente. Todos olhem, o mapa escolhido pelo 301 é uma terra coberta de neve, então depois que um personagem se move, o personagem deixará para trás uma pegada. Depois de sua explicação, a transmissão mostrou algumas pegadas de Dancing Rain. Mas se ele sair para verificar as pegadas, então ele se irá se expor ao fogo de Dancing Rain. O comentarista comentou. Então olha que Stellar Sword começou a se mover enquanto Liribo explicava. Kauji deve estar indo para uma pegada onde Sumo Shing não pode vê-lo. 301 estudou muito bem esse mapa. Existe um lugar assim? O comentarista não estava convencido. Provavelmente só Gauji pode responder a essa pergunta. Bibo fingiu mover-se para frente e para trás em suspense. O comentarista riu. Na verdade, para ser um comentarista profissional de Glória, Panli já tinha feito isso por vários anos. Ele próprio era um fã de Glória. Embora ele não estivesse no nível de jogador profissional, ele tinha sido um comentarista por tanto tempo que sua abrangência no jogo não era comum. Ele provavelmente já sabia as respostas para suas dúvidas e perguntas anteriores, mas tinha que fingir isso é o que o programa queria. O comentarista e o convidado de honra deveriam repercutir um ao outro e conversarem. O comentarista e o convidado de honra faziam um trabalho diferente. O comentarista costumava apresentar os assuntos enquanto o convidado de honra analisava. Pan Lin tinha comentado durante muitos anos e tinha trabalhado com Liibo muitas vezes. Eles poderiam ser considerados bem coordenados. Pumpkin, é isso que o Tobocco e os demais fazem. Gauji controlou o Stellar Sword para contornar os arredores. Depois de encontrar um local, o ângulo da câmera mudou, dando a todos a visão de primeira pessoa de Stellar Sword. Assim como esperado, Stellar Sword encontrou uma das pegadas de Dancing Rain. Como os espectadores que haviam visto o mapa na visão de pássaro, obviamente sabiam que essa pegada já era suficiente para expor a posição de Dancing Rain. Com certeza ela já foi encontrada. O comentarista disse Sumo Sheng foi muito descuidada. Ela deveria ter evitado esse erro. Sim, parece que a aposentadoria de Ikkyo teve um grande impacto mental sobre ela. Desde quando iniciou sua carreira, ela sempre esteve com Ikkyo. Ibi falou como se entendesse bem a situação. Não. O que ela deveria fazer? Chengu puxou nervosamente o braço de Ishio. Ishio riu um pouco. Ele soprou a fumaça do cigarro e disse: a pegada é na verdade uma armadilha. O quê? Chengu ficou assustado. Ela virou a cabeça em direção ao Ishio. Sua pergunta anterior não era realmente dirigida ao Ishio. Ela ficou simplesmente nervosa e estava falando sozinha. Olhe. Ishio apontou para a projeção. O som de arma soou. Chengu imediatamente virou a cabeça. Dancing Rain estava usando um fogo aéreo para mover-se. No ar, ela atacou Stellar Sword, que estava atrás da parede e lançou um míssil anti-tanque. Daoji claramente não tinha antecipado esse súbito ataque. O míssil anti-tanque enviou 3 projéteis de artilharia que sibilaram. Já era tarde demais para evitá-los. Os projéteis de artilharia explodiram e onda de choque lançou Stellar Sword na parede. Sumo Shen pousou num telhado. Sua arma brilhou, apontada para Stellar Sword, e uma língua flamejante rugiu.
Um projétil de artilharia voou em uma distância curta e em seguida explodiu repentinamente em vários projéteis de artilharia menores e caíram em inúmeros arcos que foram em direção a Stellar Sword. Não importa em que direção Stellar Sword se movesse, ele já estava preso. A habilidade de lançador FM-92 Ferrão. O projeto de artilharia disparado explodiu em 8 ferrões e desceram realizando um ataque em AOE. Essa habilidade era usualmente usada em terrenos planos e apontada para o céu. Depois que o primeiro projétil de artilharia explodiu, os ferrões menores envolveriam o alvo caindo do céu. No entanto, Dancing já estava num terreno alto, então ela economizou o tempo por não precisar calcular onde liberar o ferrão. Embora Stellar Sword não pudesse evitar os tiros, ele ainda poderia tentar minimizar o dano. Se ele permanecesse lá sem se mover, então ele receberia todos os 8 ferrões. Como resultado, Gauji controlou o Stellar Sword para avançar. Não havia nenhuma maneira que ele pudesse evitar o dano, então ele decidiu que ele poderia muito bem aproximar-se de Dancing Rain. Agora, ele já estava aproximando-se. Não havia nenhum sentido em tentar fazer um ataque furtivo em sua posição. Ele abriu um caminho com corte triplo. Depois de receber 2 ferrões, Stellar Sword correu para debaixo de uma casa e usou imediatamente um dragão em ascensão. Ele ergueu a espada para cima da cabeça. A luz brilhou e ele voou para cima. Baseando-se na poderosa subida dessa habilidade, Kauji acreditava que a atiradora não tinha como bloquear seu caminho até o telhado. Exatamente como esperado, ele subiu até o telhado e olhou para Dancing Rain que já havia se afastado, mantendo uma certa distância de Stellar Sword. Ao ver que Stellar Sword estava prestes a aterrissar no telhado depois de voar para cima, as mãos de Dancing Rain fizeram um som de estalo e um míssil autoguiado foi lançado fazendo uma curva na direção da borda da casa. Míssil autoguiado. Usando um autoguiado para encontrar o seu alvo, o míssil caiu do céu para atacar o adversário. Tinha um grande raio de explosão e tinha um dano muito alto. Era uma habilidade extremamente poderosa. Com exceção que era muito lento. Stellar Sword ainda não tinha pousado e usou um saque da espada no ar. Uma luz branca neve de espada brilhou pelo céu. Com um dom atingiu com precisão um míssil autoguiado. Indo. Pan Li e Liu Bi exclamaram em admiração por esse movimento brilhante e notável. Mas nesse momento, um rosto sorridente enviado por Sumo Shen surgiu na caixa de chat. Imediatamente em seguida, um espesso pilar de luz caiu do céu envolvendo completamente Stellar Sword da cabeça aos pés. Stellar Sword e a casa debaixo de seus pés explodiram e depois desmoronaram. O pilar de luz rodopiou e se dividiu em 6 pilares de luz mais pequenos. Eles rodopiavam em torno do centro e, em seguida, espalharam-se gradualmente, fazendo com que a neve no chão voasse cobrindo o céu com uma camada de neve branca. Habilidade Ultimate de Lançadora. Feixe de luz de satélite. Um incrível feixe de luz de satélite. O comentarista Panlin reagiu rapidamente. Imediatamente seguido por essas palavras, o elogio anterior lindo parecia que tinha sido antecipado e elogiaram Sumo Shen. A reação de Li Yibo também não era lenta. Ele continuou imediatamente. Parece que Gao Ji calculou mal dessa vez. Vamos ver o quanto de dano esse feixe de luz de satélite causou. Panlin indicou para o cinegrafista olhar para a vida de Stellar Sword. Parece que foi 1/3. E Yibo disse. Deixe-me ver, você está certo. A vida de Stellar Sword caiu em 1/3. Esse feixe de luz de satélite realmente deu trabalho. Adicionando os danos causados pelos mísseis anti-tanque e o ferrão, Kauji não está numa boa situação. Panlin exclamou. Correto. Vamos ver se ele tem alguns outros métodos para aproximar-se de Dancing Rain. Se a distância entre eles for mantida desse jeito, então não há nenhuma chance de ele ser capaz de derrotar uma lançadora. Li Yibi disse extensivamente. O ponto que você analisou está correto. Panlin continuou imediatamente. Desde o momento em que Dancing Rain estava prestes a ser furtivamente atacada por Stellar Sword, até o momento dele sendo pego despreparado e perder 1/3 de sua vida num instante, os fãs do Cybercafé Feliz olharam com admiração e todos se esqueceram de comemorar. Isso incluiu até Shengu. Até que ela ouviu Li Xiu dizer, acabou para Gao Ji. Sumo Sheng está numa situação muito boa.